Vamos falar agora sobre os comparativos e superlativos em inglês. Para entender essas duas classes gramaticais, temos que lembrar que a matéria-prima deles são os adjectives. Fazemos algumas modificações nos adjetivos para que eles se tornem superlatives and comparatives. Os adjetivos curtos recebem ER no final, para indicar mais. Os adjetivos curtos são aqueles que possuem uma só sílaba. É bom lembrar que a separação de sílabas no inglês obedece à fonética. Por exemplo, healthy é um adjetivo curto que significa saudável. Mais saudável é healthier. Aqui você pode observar também que trocamos o Y pelo I. Isso acontece sempre quando o adjetivo terminar em Y. Os adjetivos longos ou polissilábicos são os que possuem duas ou mais sílabas. Para fazer o comparativo, usamos more. Lindo é beautiful. Mais lindo é more beautiful. E seja uma comparação com adjetivo curto ou longo, usamos than depois, que significa do que. Mais bonito do que. More beautiful than. Até a próxima. Bye! Em algumas línguas asiáticas e africanas não existem artigos, mas no inglês eles possuem a função indispensável de serem determinantes para os substantivos. O artigo definido, the, inclusive, é a palavra mais utilizada da língua inglesa. A principal função dos artigos é a de sinalizar se o substantivo está determinado ou indeterminado. Em uma frase, para indicar uma informação que já foi dada, geralmente usamos o definite article, artigo definido. Já em uma situação em que damos uma nova informação ou genérica, utilizamos o indefinite article, ou artigo indefinido. Observe o exemplo. Nós contratamos um novo gerente porque o gerente que tínhamos deixou a empresa. We hired a new manager because the manager we had left the company. Para indicar que um novo gerente foi contratado, que é a informação nova, usamos o indefinite article a. Para se referir ao gerente que trabalhava na empresa, informação já conhecida, se usou o definite article, the. See you later! Às vezes é comum confundirmos os pronomes em inglês por causa do português. Na frase, esse é meu marido, seu nome é John, podemos ficar com dúvidas sobre como traduzir o seu nome. Para ter essa resposta, precisamos pensar de quem é o nome. O nome é dele, então, his name is John. His se refere a ele. Em português, os pronomes possessivos teu e seu são usados na comunicação informal como se fossem iguais, para nos referirmos à segunda pessoa, you. Mas em inglês, não. É importante lembrar, sempre que usamos your, estamos nos referindo a algo que pertence à pessoa com quem estamos conversando no momento, e não a uma terceira pessoa. Um truque para tentar evitar esse erro é pensar que na língua inglesa não existe a palavra seu, só existe teu, dele e dela. Se pensarmos desta forma, não vamos nos confundir e vamos usar your, his e her da maneira correta. Good luck! Welcome, student! Seja bem-vindo! Vamos seguir o nosso estudo pelo caminho das preposições. Você vai conhecer diversas palavras que acompanham as localizações de coisas e lugares. As preposições de local nos ajudam a dar e receber informações precisas sobre o paradeiro das coisas e das pessoas. Imagine se alguém perguntar para você onde fica o banco ou o restaurante mais próximo, ou até mesmo uma pergunta no telefone para saber onde você está. Sem as preposições, você não conseguiria se localizar e seria impedido de dar informações adequadas. In, on e at são as 3 preposições que você vai ver com muita frequência ao longo de seu estudo da língua inglesa. Então, já aprenda essa dica. At home, in bed, on the beach. Se acostume com as preposições, porque elas vão aparecer nas frases que você construir. See you later! Hello, friends! O nosso tema agora são as WH Questions.
Elas são perguntas que servem para dar continuidade numa conversa em língua inglesa. Traduzindo para o português, as WH questions são os pronomes interrogativos: quem, quando, onde, por quê, como, quanto. As WH questions dão continuidade à fala interagindo com a pessoa que está conversando com você. Por exemplo, quando alguém está contando o que aconteceu, você pode usar as WH questions para aprofundar o assunto. Quando isso aconteceu? When did it happen? E como você se sentiu? And how did you feel? E o que aconteceu depois? What happened next? As WH questions servem para questionar, descobrir informações e são ótimas para desenrolar uma comunicação. Portanto, use sempre que sentir curiosidade sobre algo e enriqueça ainda mais seu conhecimento. Good luck! Bye! Present Continuous. Para aprender como ele funciona, vamos comparar com o Present Simple. Observe o tempo em que ocorrem as ações. Do you work? Are you working? Na primeira frase, você está perguntando se a pessoa trabalha. Não importa saber quando, apenas se trabalha ou não. Na segunda oração, você está perguntando se a pessoa está trabalhando nesse momento, agora. Para isso, usamos o Present Continuous. O Present Continuous serve para falar sobre coisas que estão acontecendo no momento da fala e também ações que vão acontecer em um futuro já planejado. Por exemplo, I'm moving to the United States in December. Eu vou me mudar para os Estados Unidos em dezembro. E para conferir se você entendeu, eu encerro com uma pergunta no Present Continuous. Are you following the subject? Hello, student! Na nossa comunicação em língua inglesa, é comum comentar sobre nossa vida, o que fazemos e como é a nossa rotina. Para isso, utilizamos o tempo verbal Simple Present. O presente simples, ou Simple Present, pode ser encontrado na primeira coluna em uma tabela de conjugação de verbo. Geralmente, é só tirar o to do verbo, que é a partícula do infinitivo, e o que sobra é a forma Simple Present. Procure uma tabela de verbos em um livro de inglês ou na internet mesmo. Vamos ver um exemplo de como o verbo escolher está na tabela. To choose, chose, chosen. A primeira forma em que o verbo é apresentado, to choose, é o infinitivo. Se retiramos o to, fica somente choose, que é o presente simples. Eu escolho, I choose. Você escolhe, you choose. Essa regra serve para todos os verbos. Aproveite essa tabela, ela é super útil. Vai! Hello, dear student! Vamos conhecer as diversas formas de dizer as horas em inglês. Este é um tema cultural, uma vez que temos um vocabulário específico e expressões idiomáticas relacionadas ao tempo. Para dominar o tema, é conveniente que você saiba os números de cor. A forma mais fácil de relatar as horas é ler os números referentes ao horário. Por exemplo, 11:10, 11:10. Há outras palavras para aprender ao falar do tempo. Por exemplo, noon se refere ao período do meio-dia. Já para meia-noite, temos a palavra midnight. Para indicar hora cheia, existem algumas expressões, como também temos em português. 5 em ponto, por exemplo. Em inglês, a forma mais usada e conhecida é o'clock. It's 5 o'clock. São 5 horas exatamente. Outra opção é It's 5 p.m. sharp. PM é a expressão post-meridian, que indica após o meio-dia. Vale para todas as horas das 12, meio-dia, até a meia-noite. A partir da meia-noite até o meio-dia, ou seja, antes do meio-dia, é AM, anti-meridian. Vai! O to be é o verbo base do idioma inglês. A tradução é ser ou estar, indicando sempre o sujeito das frases. Com ele, você pode comunicar muitas coisas, como quem você é, idade, profissão, estado de espírito, pode relatar sobre outras pessoas e também informar onde você está.
Com o uso dos jobs, substantivos relativos a profissões, você pode indicar mais de 30 palavras para designar diversos trabalhos, tais como architect, secretary, doctor. Você conhece esses? E que tal accountant and lawyer? Juntando o verbo to be com jobs, você é capaz de criar sentenças interessantes para falar sobre várias pessoas. Por exemplo, Janet is a nurse in New York. Janet é enfermeira em Nova York. Ou também, Julie is not a seller anymore. Julie não é mais vendedora. E com personal pronouns, você pode substituir Janet e Julie por she. She is a nurse in New York. She is not a seller anymore. Os pronomes pessoais se referem ao sujeito da ação. See you later. Bye. O mundo é muito grande e diferente. Cada povo tem a própria cultura e comportamentos que diferenciam uma sociedade das outras. A língua também faz parte da cultura. Ela identifica um grupo de pessoas em um determinado período e local. A língua é o maior elemento de coesão e identidade de um povo. Sendo assim, podemos dizer que sem língua não há determinado povo. Nós brasileiros somos chamados de Brazilian em inglês. Porém, falamos português, que é o idioma do povo de Portugal. A Suíça, Switzerland, por exemplo, não possui um idioma único. Eles dividiram o país em 3 influências e possuem 3 línguas, que são misturas. Swiss German tem influência da Alemanha, Swiss French, da França, e Swiss Italian, da Itália. See you next time. Bye!